você, nós estamos dando continuidade às orientações psicológicas. Claro que alguns conselhos pastorais. Não estou misturando nenhuma das coisas, mas como eu exerço a vocação há mais de 30 anos de pastor e há anos sou psicólogo, então a gente vai ajudando o povo de Deus. Por que eu falo orientação? Quando eu prego na minha igreja, eu falo de informação. E por que aqui eu falo orientação? Porque eu sou um pouquinho mais técnico. Mas é claro que isso não substitui uma terapia com um profissional. É importante que você entenda isso. Eu quero fazer uma terapia. Procure um profissional da área e faça uma terapia. Que não seja comigo, eu estou aqui só para te informar, estou aqui para te orientar, estou aqui para bater um papo com você. Mas um profissional habilitado, né, que te ajuda. E também eu posso falar, um bom gabinete com um homem de Deus separado, ungido. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas vamos hoje tratar de alguns jovens que estão para entrar no casamento. Talvez alguns até casados. Mas de casamento mesmo eu vou falar no próximo. Mas alguns até casados, alguns jovens casados que trazem consigo algumas coisas. Trauma de infância, de adolescência, uma relação mal vivida com o pai, com a mãe, vou botar com os pais, né? E isso pode fazer com que a pessoa transfira para o seu cônjuge aquilo que foi mal resolvido dentro de si. Sabia que tem gente que fala com o marido como se ele fosse seu pai? Tem gente que fala com a esposa como se ela fosse a sua mãe e não sabe fazer a diferença. E às vezes isso traz um transtorno para dentro de casa, fora do comum, porque no momento que tinha que ser tratado disso, não foi tratado. E a pessoa também não tem coragem para dizer, eu preciso de um tratamento. Eu estou precisando de um tratamento. Às vezes a pessoa casa e fala, de maneira nenhuma, isso aqui em casa não. Isso aqui em casa não. Isso aqui em casa não. Mas isso aqui em casa não o quê? Se nunca teve. É porque certamente ela veio uma relação mal resolvida com o pai. O pai não tratou bem a mãe não tratou bem o pai. Haviam brigas, haviam discussões, haviam divergências, haviam coisas pesadas, coisas horríveis. Veio de uma casa toda despedaçada, toda destroçada, sem Deus. Ou talvez as pessoas lá eram crentes e assustavam as reações da pessoa. E a pessoa pega toda essa bagagem, todo esse baú, toda essa coisa velha e traz para o seu casamento. E aí quando o marido fala alguma coisa, ao invés da pessoa, é de verdade isso, hein? Ao invés da pessoa ver o marido, vê o pai. Quando a esposa fala alguma coisa, ao invés de ver a esposa, vê a mãe ou vê o pai. Isso chama-se transferência. Você está transferindo. Por quê? Porque as suas feridas estão abertas, não foram curadas. Porque os seus traumas não foram mexidos. Porque você é cercado, quem sabe, por uma síndrome de rejeição. E veio de uma família que só tinha nome de família, mas nunca foi família. Mas você pode mudar o grau dessa história. Você pode mudar essa relação. Como? Se tratando. Olhe para mim. Vai se cuidar. Está doente? Vai se cuidar. Nossa, pastor. Paulo disse a Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo. Outra coisa que é importante a gente não desprezar, principalmente no mau humor, nos temperamentos, quer de jovens solteiros, quer de jovens casados, é você ver como é que estão os seus hormônios.
talvez haja um descontrole hormonal dentro de você imenso. E esse descontrole hormonal é devido ao seu alto índice de estresse. E como é que a psicologia chama quando nós estamos vivendo um momento difícil e estamos transferindo? Transferência. Mas tem outra coisa que a gente tem que notar? Sim, conteúdo projetado. Oi? Conteúdo projetado. É quando você projeta no outro aquilo que é seu. Você manda o outro se calar, você manda o outro se acertar, você manda o outro se controlar, você manda o outro fazer tanta coisa quando na verdade quem tinha que fazer era você. Então você projeta no outro aquilo que é seu. Chama-se conteúdo projetado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver pessoas que quando as outras de fora chegam, ela trata como se fosse um rei, uma rainha. Faz sala, pergunta se quer lanche, pergunta se quer as coisas, porque os outros são os melhores. E os outros, quando olham para ela, dizem: "Ai, que coisa linda", mas os de casa mesmo trata mal. E por que trata mal os de casa? Porque viu na sua casa que funcionava assim. Seus pais tratavam os outros bem. E a você mesmo não tratava. E às vezes nem os pais, né? Porque a gente tem um hábito de querer condenar só os pais. Às vezes é a própria natureza da pessoa que faz isso. E por que a pessoa faz isso? Porque ela idealiza uma família e na realidade ela vive outra. A família que ela idealiza é a família que é, a família que existe, a família que está ali. E a família que ela vive é a família das suas feridas, das suas dores, das suas mágoas, das suas angústias, da sua saúde mental. Somatiza tudo que a gente chama de doenças psicossomáticas, que as pessoas pensam que dá só na coluna. Que está com a dor na coluna, vai no médico, ortopedista, você não tem nada, faz ressonância, você não tem nada. Não, a coluna é a estrutura do corpo. Se você trouxer para a psicologia, então a sua estrutura emocional não está resistindo o tamanho das pancadas, desculpe o termo, que você está tomando. Está na hora de abrir os olhos. Sua casa tem tudo para ir à frente. A sua família tem tudo para ir à frente. E qual é o problema? O problema é que você dá um remédio ao outro que você mesmo não toma dele. Você aconselha o outro e não segue os seus conselhos. Você direciona o outro, mas não consegue autodirecionar-se. É hora de abrir o leque. É hora de ser abraçado. Será tudo. Eu saí de casa por causa disso. Volte para sua casa. Eu não consigo pedir perdão. Seja humilde. O pecado existe, mas pedir perdão é nobre. Restaura. Quantas amizades, pessoas que vivem assim não perdem? Aliás, você é um casal que ninguém vai na sua casa. Ninguém entra na sua casa. Porque você resolveu viver isolado do mundo. E nenhum homem é uma ilha para se viver isolado. Diz o filósofo. Então é momento de você pegar, zerar tudo, ver aonde você está errando, ver de que forma você está errando e acertar de uma vez por todas.